Romanos capítulo 6, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Vamos ler e orar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ó Senhor Jesus. E não sirvamos o pecado como escravos. Graças ao Senhor, o Senhor tem falado para nós que o melhor lugar para nós vivermos a vida da igreja, dia a dia, nós precisamos experienciar o caminho da cruz. Quando nós experienciamos o caminho da cruz, nós passamos a confiar mais no Senhor. O velho homem, tão complicado, ele já foi crucificado. Então nós, dia a dia, precisamos andar de uma maneira cuidadosa. Que o maior inimigo nosso não está fora de nós. O maior inimigo é nós mesmos, quando vivemos em nós mesmos. Quando vivemos em nós mesmos, nós não conseguimos obedecer, seguir a direção de Deus. E o título da mensagem fala aqui: veja como edifica. Vamos falar juntos? Veja, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Se nós estivermos edificando no velho homem, na nossa velha natureza, com certeza nós vamos atrapalhar a obra de Deus. O que é atrapalhar a obra de Deus? É viver e agir no velho homem. A nossa velha natureza, nós não podemos confiar. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, em toda e qualquer situação, precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, essa mensagem é muito longa, não tem jeito de tocar os pontos todos, por causa do tempo que a gente tem. Amém? Então nós vamos ler aos poucos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. Os irmãos leem um versículo e as irmãs outro. Vamos ler até o versículo 6. Amém? Os irmãos podem começar. Eu, porém, irmão, como pude falar, assim como crianças em Cristo.
Porque havendo ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É Apolo e quem é Paulo? Servos por meio. Contei. De modo que nem. Até o 6, né? Amém. Então aqui fala que nós devemos ser cuidadosos e não andar segundo os homens. O que é andar segundo os homens? É andar independentemente de Deus. É andar independentemente da vida de Deus que está dentro de nós. Se eu não ando por essa vida maravilhosa, pela unção interior que está dentro de mim, eu já começo a andar em desobediência. Porque na realidade, o Senhor chamou cada um de nós para viver e aprender a viver na presença dEle. Quando nós não vivemos e andamos na presença do Senhor, nós vamos andar segundo o homem. E qual é o resultado? Quando você e eu andamos na vida natural nossa, no velho homem, segundo o homem, o resultado é contenda, ciúme, divisão. É sério ou não andar segundo o homem? O resultado é contenda. É o que aconteceu. Preferência. Eles esqueceram que quem faz a obra, quem dá o crescimento da obra, quem morreu por nós, quem morreu por eles, foi o Senhor Jesus. Aí começou, porque você está na mente, a pessoa está na mente, ela tem preferência. Igual nós vimos ontem, o profeta falou, né? Quem vai falar hoje? Ah, é o fulano de tal. Ah, eu vou ficar lá fora. Eu não vou assistir, não vou participar da reunião. Ou eu não vou vir na reunião. Porque quem vai falar é fulano de tal. Isso que nós estamos andando segundo o homem. Segundo a nossa preferência. E às vezes naquela manhã que você fugiu da reunião porque aquele irmão ia falar, aquela palavra naquele dia seria salvação, palavras que seria salvação para toda a sua vida. Porque Deus fala através do homem, mas o verdadeiro profeta é o próprio Deus. Nós somos apenas, o profeta é apenas canal. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí eles falaram aqui, ó. Começaram a falar, eu plantei. Não, aqui fala aqui, ó. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Por que alguns irmãos naquela época gostavam de Apolo? Porque Apolo falava bem. Apolo, ele tinha uma gramática, beleza. Ele falava, ele era eloquente. Às vezes, o Senhor, no nosso meio, não tem um Apolo. Às vezes tem um irmão cheio de Deus, cheio da vida de Deus, mas ele é gago. E aí? O que você prefere?
uma palavra bonita, eloquente, do que ouvir a palavra de Deus, que produz a metamorfose, que produz a transformação na sua vida. Por isso que está escrito aqui, ó. Cadê o? Deixa o título lá. Cada um veja como edifica. É cada um. Aí o 6. 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Servos. Quem é o Tiago? Servo. Quem é o Valmir? Servo. Irmão, nós apenas somos servos. Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, alguns plantam. Apolo regou, mas o crescimento vem da onde? O crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. O mais importante no nosso meio, que nós devemos ser um. Amém? Eu estou aqui falando como um servo, como um canal. Você está ouvindo, mas nós somos um. Amém? Então para a gente andar junto, para a gente viver a vida da igreja junto, cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua maneira de fazer. Amém? É igual os olhos, a boca, as mãos. Cada membro tem a sua função. E você só vai descobrir a sua função se você exercitar o Espírito. É garantido. É garantido. Se você exercitar o Espírito, andar no Espírito, você vai ver o seu lugar, a sua posição, a sua função no corpo de Cristo. Amém? Porque de Deus o que somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Então nós temos os cooperadores no nosso meio. Eles são cooperadores. Mas quem edifica a casa de Deus? Quem é a lavoura de Deus? Quem é a casa de Deus? Quem? Nós. Lavoura. Quando você vê uma lavoura bonita, né? Pela televisão, pela internet, eu acho lindo a paisagem. É ou não é? Você olha ali, ó, a grama, o processo da grama ali, ó, tem grama ali, tem grama mais verdinha, tem grama mais clarinha. É uma coisa muito bonita, não é, irmãos? Lavoura. Lavoura é vida. A vida da igreja é um lugar de vida. A igreja, nós somos a lavoura de Deus. E edifício de Deus. E esse edifício tem vida e tem um fundamento. O versículo 10. Segundo a graça de Deus, me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja. Cada um veja. Quando você for dar uma palavra na reunião, para as irmãs, ali, na segunda-feira as irmãs encontram, né? Ali tem algumas, às vezes, conversa.
Tudo que fizermos, nós devemos estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Às vezes uma palestra no nosso meio não pode ser falado de qualquer maneira. Um assunto, uma situação, nós precisamos, tudo que fizermos, precisa haver um fundamento. Tem que ter fundamento. Por exemplo, eu tenho orado pelos jovens aqui, os cooperadores da música. Vocês, durante a semana, lembra deles. Cada um lembrar do Charlinho, do Cael, da Samanta, da Mirlene, o Rafael, como é que chama? Estezinha. Orar por todos, né? O Anderson, está ali escondidinho, mas está ali, né? Não aparece muito, mas sem ele, tá vendo? O que está sendo, esse cenário dessa reunião aqui, se tirar de lá, não tem esse cenário, não tem a gravação, a irmã Cássia. Irmãos, então vamos orar uns pelos outros. Nós não estamos aqui disputando. Eu queria estar ali no lugar do Anderson. Irmão, isso não é um bom coração. Isso é andar segundo o homem. O Anderson está ali, graças a Deus, Senhor. O Anderson está ali, Senhor, levanta mais irmãos para cooperar com o Anderson. Que às vezes tem dia que ele não pode vir, Senhor. Né? Cada instrumento aqui, tem que orar por eles. Cada irmão e cada irmã. Porque vocês, irmãos, são necessários. Deus está usando vocês. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Amém? É o fundamento. Paulo fala sobre isso. Então, cada um depende do Senhor. Senhor, eu vou gravar. Vou ali ajudar os irmãos na gravação. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não sei nem manusear. Aparentemente eu sei manusear o celular, mas na realidade eu não sei, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu quero cantar. Eu vou ajudar no louvor, no vocal. Senhor, minha garganta, me dê uma boa garganta. É assim, depender do Senhor, né? Veja como edifica. Olha o 12. O 11 fala aqui: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, o que nós estamos edificando sobre o fundamento? Você sabia que debaixo da terra aqui tem uma porção muito maior de concreto, cimento, areia, muito mais. A quantidade, o peso aqui debaixo, você não vê não, mas debaixo desse prédio aqui, é muita areia, é muito cimento, é muito ferro para edificar essa, tá vendo? Então, para edificar essas paredes, para formar esse local de reunião, é debaixo de um alicerce, um bom fundamento. Por isso que Paulo, a preocupação hoje, irmãos, irmãs, a maioria dos irmãos hoje não tem essa preocupação. Hoje o povo de Deus estão reunindo, mas muito, não vou julgar, a gente não está aqui para julgar, mas a maioria não tem essa preocupação. Você está edificando, você veja como edifica. Tem muita gente servindo a Deus, mas como? Debaixo de que fundamento? É fundamentado em quê? Aí o resultado vem na obra, quando ao terminar a obra, você vê a consequência. Às vezes surge trincas, às vezes a parede está torta, começa a cair, né? O que é, por exemplo, a parte de, o que chama? Reboco. Porque tudo precisa ter um bom início. É ou não é? E aqui fala: contudo que se alguém edifica seu fundamento é ouro, prata,
pedra preciosa, madeira, feno e palha. O que você prefere? Eu vou te fazer uma pergunta. Um caminhão de feno, um caminhão de madeira ou 1 quilo de ouro? Hein? Você sabe mais ou menos quanto custa 1 quilo de ouro? É mais de 200 mil reais. 1 quilo de ouro. Fizeram um roubo agora, né? 720 quilos de ouro. Soma isso aí para você ver. A 200 reais o quilo. 200 mil reais o quilo. Ouro tem peso. O ouro é transparente. O ouro brilha. O que é o ouro? É a natureza de Deus. Quando você vive em Deus, na comunhão com Deus, você é firme. Você é transparente. Você é o quê? Você não se corrói, não se corrompe. A natureza de Deus. Por que a igreja prevalece hoje? A igreja agora as igrejas vão fazer agora 100 anos. 100 anos. Já está indo para 100 anos. Correto assim? A partir de Watmani. Por que até hoje a igreja está aqui? Porque ela tem um bom fundamento. Esse fundamento é Jesus Cristo. Esse fundamento é Jesus Cristo. Vou falar comigo? Esse fundamento é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento, vamos agora começar a edificar. Vamos edificar com madeira? Com feno? Ó Senhor Jesus. Quando eu estou em mim mesmo, eu estou edificando com ouro? Com prata? O que é a prata? O que é a prata? Por exemplo, para comprar um negócio isso aqui precisa de prata. Para comprar uma camisa precisa de prata, dinheiro, valores. E a palavra fala em Pedro que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Prata, redenção. Você foi redimido. Alguém pagou um preço para você. Aí você traz esse alguém, que é a prata, para edificar a casa de Deus. Irmãos, é belo ou não é? Uma edificação com ouro. Aí você vê também a prata, né? Hoje nós lembramos da morte do Senhor. A redenção é a prata. Em tudo tem a prata. E as pedras preciosas. Você olha para o irmão e olha para uma irmã. Como é que você olha para o irmão? Como é que é o nosso olhar quando nós olhamos um para o outro? Como? Quando eu estou no velho homem, eu julgo, eu reclamo daquele irmão, eu reclamo da igreja, eu reclamo que a igreja não tem amor. Por que eu falo que a igreja não tem amor? Porque eu não estou amando. Eu não estou edificando em amor. Quem edifica, quem está edificando cheio de amor, ele reclama? Ele murmura? Não. Ele dá graças a Deus por tudo. Pedra preciosa. Estamos nesse processo, né? Olha o processo aí, ó. A pedra, ela é pegada ali, tirada, bruta. Você e eu, você já veio todo redondinho, bonitinho, brilhando para a igreja? Eu falo para vocês, eu era uma pedra bruta, nervoso, bravo, gostava de
reivindicar, reclamão. Se eu sentar com vocês assim um tempo, Deus de fato está fazendo uma obra na minha vida. Eu creio, não é por mim mesmo. Nós éramos aquela pedra bruta. Você quer continuar sendo essa pedra bruta? Se você quiser continuar, depende de você. Naquele dia aqui, ó. Olha aqui, ó. Manifesta 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um. Tudo que eu faço publicamente ou escondido, um dia vai ser manifesto. Eu quero encorajar você a não fazer nada escondido. Porque se você estiver fazendo algo escondido, tem alguém vendo você. Ele está vendo, ele está permitindo. Mas naquele dia, vai vir à tona. Vai vir à tona. Porque aqui fala, manifesta, se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará. O dia do Senhor. Porque está sendo o quê? Revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um? O próprio fogo. Oh, Senhor Jesus. Tem que me invocar mais, não tem, irmão? Oh, Senhor Jesus. O fogo vai revelar todas as coisas. Em 2 Coríntios 5,10 fala. Quer ver? Vamos ler lá, rapidinho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos o quê? Para que cada um, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então ninguém é transformado. Quero encorajar você. E encorajando a mim mesmo. Ninguém é transformado da noite pelo dia. Mas você precisa estar nesse processo. Não abrir mão de permanecer no casulo. Se você permanecer no casulo, você vai ser transformado. E essa transformação, ela é o quê? Gradual. Pouco a pouco. É de glória em glória. Amém? Então vamos permanecer diante do Senhor. E o versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Então, para a obra de cada um de nós, para ela permanecer, nós precisamos edificar com o quê? Ouro, prata. Quanto mais você chega o fogo no ouro, mais lapidado ele se torna. Mais puro. As impurezas vai subindo, né? Eu já vi o cadinho, eu já fui a pessoa que mexe com ourives. Ela tem o cadinho, né? E ali ela põe o ouro fica no fundo. Aí ele vai aumentando a temperatura. Ele vai aumentando a temperatura. E o que não é ouro, ele vai subindo. Aí ele vem com a peneirinha e tira. O Senhor está fazendo assim conosco. Você está num cadinho, bonitinho, cheio de fogo.
Aí o Senhor está ali. Aí quando você diz amém, ele vai aumentando devagarzinho. Você continua dizendo amém, ele... mais fogo, mais temperatura, mais tribulação. Aí você, ó Senhor Jesus. Mas, tá vendo? Vai aumentando. Vai aumentando. E o que vai saindo de nós? As impurezas. As impurezas estão dentro. Amém? Nós precisamos ou não? É necessário ou não passar pelo fogo? Mas aqui fala aqui, ó. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Toda hora o Senhor vem em mim e eu estou reclamando. E vem em mim de novo, eu xingo, eu fico na mente, eu desobedeço. Aí não tem como. Aí vai acontecer o quê? Eu não permiti. Aí o Senhor vai falar, então, já está passando o tempo, já está ficando mais velho, e não tem jeito, não tem mais tempo, então vamos deixar lá para o ranger de dente. Você quer passar pela prova agora? É o hino, nós cantamos agora o coro, né? Como é que é? Hein? Posso confiar. Gostei dessa estrofe. Posso confiar, porque Ele vai completar. Ele vai completar a obra. Ele já começou. Amém? Mas Ele vai completar. Ele pode completar na era da graça agora. Qual você prefere? Na era da graça agora ou no dia da volta do Senhor? Agora. Se a obra, 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, vai sofrer dano, mas esse mesmo será salvo. Todos nós já recebemos a salvação eterna. Agora, para você ser galardoado, para você entrar na glória, você precisa permitir, eu preciso permitir que Deus trabalha dentro de mim, dentro de nós. Então, todo cristão genuíno que tem a vida de Deus, ele já recebeu a salvação eterna. Viu? Na Nova Jerusalém, com certeza, todo filho de Deus vai estar. Mas mesmo para ele estar na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, ele não vai poder entrar lá de qualquer maneira. Ele precisa passar pela a experiência das trevas e ranger de dente. Então, irmãos, nós estamos numa obra, não é humana, não é natural. Essa obra que Deus envolveu você e eu, ela é divina. Por isso que nós devemos depender dele em tudo. Às vezes você não está entendendo uma situação. Às vezes a gente não entende. Eu já passei tanta situação na vida da igreja, que às vezes eu não entendia, eu arrazoei um tempo, eu reclamei, mas depois vem a luz. Tenha calma. Vamos aprender a ter calma diante do cenário, diante da situação em que estivermos passando. Vamos ter calma. Vamos ter paciência. Vamos depender do Senhor, porque Ele prometeu que vai completar a sua obra. O versículo 16 aqui fala: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
E se alguém destruir o santuário de Deus, porque o santuário de Deus, que sois vós, é... Então o santuário, por aqui tem vários irmãos aqui, pois na realidade, Deus não vê você separadamente, Deus vê a igreja como um santuário, nós somos o santuário de Deus. Por isso que nós não podemos viver a vida da igreja de qualquer maneira. Quando eu estou vivendo no velho homem, quando você está vivendo no velho homem, você está edificando ou está destruindo o santuário de Deus? É muito sério. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ó Senhor Jesus. Vamos depender do Senhor no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros. O versículo 2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o Senhor, a obra do Senhor hoje, Ele está trabalhando em nós. Nós precisamos buscar ser fiel. Fiel ao nosso chamamento. Tive a experiência de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus. Amém? E ele recebeu o chamamento de Deus. E ele, a Bíblia fala que ele era como um peregrino. Aonde ele andava, aonde ele chegava, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor. Isso é ser fiel. Edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Mas o coração dele, quando ele foi chamado, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Pela fé, cita seu nome aí, ó. Pela fé, Erlandes, quando chamado, obedeceu. Quando você é chamado, você precisa fazer o quê? Essa é a chave. O profeta falou para nós ontem. Obediência. Foi chamado. Quem te chamou, Cael, não foi o Erlandes, não foi o irmão Dong, foi Deus. Não foi a Samanta, não foi Deus. Então o que nós precisamos fazer? Ser obediente, a fim de ir para um lugar que devia receber, não tinha recebido ainda, hein? Mas ele foi obediente. Nós também não recebemos, precisamos também ser obedientes. Devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou aonde? Na terra da promessa, como em terra alheia, habitando onde? Em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que ele aguardava? 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Nós não estamos falando aqui de fundamento? Nós não estamos falando aqui da edificação? É o mesmo caminho que Abraão trilhou. Ele andava, peregrinava, mas a mente dele, o coração dele era o reino, era o galardão, era uma cidade que tem fundamento. Ribeirão das Neves tem um fundamento? A cidade? Não, a cidade. Belo Horizonte? Um dia tudo, a palavra fala em Hebreu, em Pedro, que tudo vai ser, haverá novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O único lugar que tem fundamento é a vida da igreja. E você baseada, edificando, vivendo sobre esse fundamento, com certeza você vai ser galardoado. Porque nós esperamos o quê? Como Abraão. O que ele esperava? Ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos avançar nesse caminho. A nossa meta, nosso alvo é o reino. Vivemos a vida da igreja. A vida da igreja é um meio para você atingir, alcançar a meta, o fundamento, a cidade que tem fundamento, que vai permanecer por toda a eternidade. Então vale a pena confiar nessa terra? Hein? Tem gente que confia num carro. O carro hoje é lindo. Qual que é o carro hoje top hoje? Né? Ele é lindo hoje, é top. Mas é tanto carro hoje que não... Né? Aí, daqui 10 anos, hoje todo mundo olha para ele e uau, que bonito, né? Mas e aí, daqui 10 anos, hein? Acabou. Você é jovenzinha, você é jovem. Olha eu aqui, eu era jovenzinho, bonito, cabelinho pretinho, tinha cabelo. Olha aí. De óculos. Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar. Acorda! Né, a gente fica meio desanimado às vezes, né? Né, Zé Luiz? Só Jesus na causa, como diz o... Então o que pode trazer luz, vida, alegria, esperança, paz, força, vida? Irmãos, é viver a vida da igreja. É viver no Espírito. É com dor, é com sofrimento, mas nós estamos no processo. Lembra disso. Você está num processo. Aquele dia não foi bom, né? Hoje eu errei demais. Deu tudo errado. Aí você vai pedir o sangue, parece que o sangue está longe, você está tão ruim que você não consegue. Será que dá para aplicar o sangue? É assim. A vida da igreja ela é maravilhosa. Aí tem mais pontos. Tem alguns versículos aqui, em João 6. Eu vou falar até 11h30, para a gente termina a reunião, tá bom? João 6, 29. Ó Senhor Jesus, vamos invocar? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, 6:29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Agora o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Olha que versículo lindo, vamos ler de novo.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se você come da palavra e bebe, Deus permanece em você e você nele. Deus em você e você nele. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Você tem coragem de falar que você vive pelo Pai? Você tem coragem de falar? Eu tenho. Eu vivo pelo Pai. Fala assim: eu vivo pelo Pai. Você vive pelo Pai, porque você come da palavra, você bebe do Espírito. Então, pela fé, eu vivo pelo Pai. Nós temos que falar isso, é positivo. Tem que levantar a nossa estima. Eu vivo. Ah, mas você fez isso, mas eu vivo. Eu vivo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta, está vendo? Então, se você não alimenta, você não vai viver por ele. Hein? Saco vazio não para em pé. Está vendo? Não é religião. Nós não estamos falando de leis aqui. Nós estamos falando de algo vivo, orgânico. Comer e beber. Comer e beber. Comer e beber. Você vai viver. Você quer viver? Você quer viver, jovem? Quer mesmo? Quer, Rafael? Coma e beba de Jesus. Isso é religião? Agora, se eu escrever um punhado de mandamento aqui, ó, irmãos, ó, vocês vão viver assim, 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 não pode fazer isso, ó, isso aqui está proibido, é isso. Irmãos, ninguém aguenta não, hein? Todo mundo vai embora, né? O que vai acontecer aqui, ó. Versículo, vamos ler agora o 60. Olha o que aconteceu. Jesus estava falando de comer, de alimentar, e isso escandalizou a turma. Porque quem não quer comer e beber, ele escandaliza. Aqui é o 60. Muitos dos seus discípulos, viu? Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, quem não gosta de negar a vida da alma, duro é esse discurso. Quem gosta de andar segundo os homens, duro é esse discurso. Quem gosta de fofocar, duro é esse discurso. Aí o que aconteceu? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem? Olha aqui, ele elevou mais ainda, olha. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele trouxe eles para a luz. O Espírito, olha, o Espírito é o que vivifica. A carne não é comer os pedaços de Jesus, não. Como é que vocês vão comer eu? Como? Não é a carne, é a palavra encarnada. É a palavra viva. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Então essa é a diferença que eu falei ontem. A diferença da vida da igreja com relação aos demais grupos cristãos. Porque a vida da igreja, a palavra na vida da igreja é uma palavra que vivifica, que dá vida, que traz encorajamento, que traz esperança. Você sai daqui doidinho para pregar o evangelho. Isso é a palavra de Deus. Você sai daqui doidinho para cuidar do seu casamento. Você sai daqui doidinho para cuidar das pessoas. Porque você está cheio da palavra. A palavra, ela vivifica. Mas aí o que aconteceu? O versículo 67, 66. À vista disso, muitos, ó, aqui não falou poucos não, hein? Então a maioria é a maioria, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Só fermento? Não, desculpa. Só pão asmo? Não tem uma pitadinha? Comer esse pão asmo todo dia? Invocar o nome do Senhor todo dia? Reunir? Levantar de manhã igual hoje? Oh, não é fácil. Leia a palavra, leia o alimento diário. Leia o alimento diário. Está vendo? Aí eu falo para você, você não está conseguindo ler o alimento diário. Aí você fala, dura esse discurso. Reuniões, conferência, palestras, CEAP, comportagem dinâmica. Olha, sábado agora que vem, tem a saída para pregar o evangelho. Responde para você mesmo. É bênção ou é duro esse discurso? Hein? É bênção. Você vai vir sábado? Se você puder vir, você vai vir sábado? Vai negar a vida da alma? Ou você vai falar, duro é esse discurso? Então essa turma aqui abandonou. Preferiu seguir o caminho dos homens. Os discípulos, hein? A maioria. Por isso que a vida da igreja, não vou falar mais aqui por causa do tempo, nunca a vida da igreja vai ser uma grande massa. Nunca. Pedro Dong falou isso para nós, ele abriu e para mim foi um descanso, que eu tenho mais de 40 anos na vida da igreja. Eu nunca vi uma grande multidão em Ribeirão das Neves. A igreja de Ribeirão das Neves começou em 1986. Depois nós vamos dar um testemunho, né, irmão? A experiência, o irmão já me cobrou isso aí, para a gente dar um testemunho. Como é que surgiu tudo. Entendeu, irmãos? Olha aqui. Será que não é... Será que o problema... Eu vejo que o problema não está totalmente em nós. Mas também está em nós. Nós não podemos falar que, mas lembra, nunca vai ser uma grande multidão. Porque a grande massa, eles não querem a palavra viva, a palavra que ilumina, a palavra que expõe. A maioria querem viver para si mesmo. Aí eu vou lá no culto, eu vou lá na reunião, eu sento lá, não estou engajado, não é enganjado, engajado, eu não tenho comprometimento, eu vou lá, é assim, hoje, infelizmente, a cristandade está andando desse jeito, não tem compromisso. Tem lugares que as pessoas vão, porque naquele dia vai ter expulsação de demônio, vai ter cura, prosperidade. Esse não é o caminho da edificação. Então lembra, nós estamos correndo atrás
de cada ano aumentar em 20%, é ou não é? Porém, lembra, não fica frustrado, porque a vida da igreja nunca será uma grande multidão. A multidão nunca quis nada com o Senhor. Você lê ali, quando o Senhor falou em Mateus capítulo 5, 6 e 7 da constituição do reino, quando subiram ao monte, somente os seus discípulos subiram com ele. Os irmãos lembram em Pentecoste? Quantos galileus estavam reunindo ali naquele dia? Quantos? No dia que o Senhor falou para eles esperar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. O Senhor falou com ele: eu estou indo, mas eu voltarei. Espera em Jerusalém, até que do alto. Quantos tinham ali? Hein? 120. Mas o Senhor não multiplicou os pães para 5.000? Cadê eles? Cadê os 5.000? Cadê os 4.000? Amém? Então, a palavra fala: o caminho é estreito, entrai pela porta estreita, larga é a porta, larga é o caminho da multidão, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que acertam com ele. Você quer andar no caminho estreito ou no caminho largo? A escolha é do homem. Deus não... O caminho estreito traz vida. O caminho estreito traz a transformação. Lembra das 10 virgens? Eram 10 sábias e 10 nécias. Espera aí. Eram 10? Isso. 5 sábias e 5 nécias. Eram 10. Está vendo? As sábias, seja sábio. Edifica sobre o fundamento. Isso é ser sábio. Não nega a si mesmo por amor a Jesus. É sábio. O sábio tinha azeite na lâmpada e nas vasilhas. A vasilha dele era cheia de Deus. E as nécias? Só tinha a lâmpada acesa. Aí ela foi apagando. Como é que a nossa lâmpada está? Ela está acendendo cada vez mais ou ela está apagando, Isaías? Hein? Amém. Só para fechar, vamos ler esse versículo aqui para confirmar para vocês que o povo de Deus, ele não é uma multidão. Só um versículo para a gente fechar. Lucas 12, 32. Vamos ler firme? Isso é para nós, tá bom? É para o nosso consolo e o nosso encorajamento. Ó, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai... Amém? Vamos ler de novo. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai... Ó, engraçado, ele não deu o reino, não foi para uma maioria, não. O reino grande, não. Pequenino. É um pequenino que vai crescendo até a volta do Senhor. Amém? Estou parando por aqui, tem mais alguma coisa?